é muito difícil para o Gabriel. Mas imagina a mãe e o pai com a privação do sono. Porque eles não podem descansar, porque simplesmente é arriscado para o filho. Fala, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez, aqui no canal do YouTube da Voa, sou aqui com Asas. A gente veio aqui para comentar, conversar e chorar tudo que a gente tem direito nessas histórias aqui da Voa que emociona tanta gente e que fazem aí a vida a diferença de muitas pessoas. Dei um oi para a Bruna, para a Drica e para a Érica. Dei um oi, meninas. Olá. E aí, bom, só para lembrar, a Voa é uma plataforma fechada, né? Onde tem quem lança as histórias, são todas a nossa equipe, que faz toda a checagem, cria o texto e tudo mais, cria um monte de conteúdo aí para vocês. E se vocês, por acaso, precisarem criar uma vaquinha muito urgente ou que precise ganhar tempo aí, vocês podem abrir na Vaquinha do Razões, que é a nossa plataforma aberta. Então a gente tem duas plataformas, tá? Bom, então a gente tem a primeira história aqui que é do seu Moacir. Pode falar um pouco da história do Moacir? Eu acho que a Drica ficou bem próxima, assim, da história, né? Conta um pouquinho aí, Drica. Nossa, o seu Moacir, ele é de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Ah, Ele tem aí crianças pequenas em casa, ele trabalha como pescador. Mas uma coisa que eu achei muito tocante no caso dele é que, mesmo ele tendo alergia a cimento, como o dinheiro da pesca não estava dando para sustentar as crianças, ele começou a trabalhar de servente, mesmo tendo a alergia, porque era outra opção que ele tinha para tentar fazer alguma renda. hum. E a casa onde eles vivem hoje foi um amigo dele que emprestou, mas ele colocou a casa à venda. Então agora ele pode ficar sem ter para onde ir. Meu Deus do céu. E por que vocês acham que... eu vou colocar o vídeo aqui, vou dar uma rodada aqui para olhar de novo. Por que que... Vamos ouvir aqui e a gente já conversa sobre. Estão ouvindo? Não. Não sei como Não. fazer isso, não. Não? Não. Bom, mas tá aqui passando. Para você tá ouvindo o áudio, Vi? Só a Tô. gente. Ah, só vocês que não, né? Então vamos vendo aqui a legenda. Tadinho. Esse vídeo eu acho que foi um dos que mais repercutiram, né? Sim, esse foi o que mais chamou atenção, o que mais gerou engajamento, porque é muito tocante, né? A gente vê um pai que, mesmo com o mínimo, ele observa as crianças comerem e ele se satisfaz naquilo, rezando que para que aquilo continue acontecendo em outros momentos, que ele continue conseguindo levar comida para dentro de casa. Isso tocou muita gente. Meu Quem Deus. trouxe a história também foi nosso anjo Cadme, né, lá do Rio Grande do Norte. O Cadme já está aí há um tempinho com a gente, né, e faz essa parceria maravilhosa, assim, ele é muito empático, e ele grava esses vídeos assim, ele tem um coração gigante também, então quando o Cadme traz campanha é muito legal, assim, de a gente Ele é trabalhar junto, massa. porque ele consegue sensibilizar, né. Ele é massa. Cadme, a gente contou a história dele há um tempo atrás, tem uns anos já, quando ele viralizou, porque ele. Foi na época do Luva de Pedreiro, quando o Luva de Pedreiro surgiu, aí surgiu ele como camisa de borracheiro. E aí Ele tá, tá com meio milhão agora de seguidores, né, ele cresceu muito rápido, assim, muito bom. tá super grande fazendo acontecer, assim, isso é muito legal. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o que mais emociona na história é o fato do pai não ficar parado, né? Não ficar só também na questão de, poxa, não tenho nada, mas não tenho o que fazer, não dá para resolver nada. Ele vai tentando. Eu acho que quando a gente vê alguém tentando mudar um pouco a vida, seja da mínima forma como essa de só o fato dele olhar os filhos comendo, ele já fica bem, ou essa de mesmo com alergia a cimento, ele trabalhar de pedreiro porque era a única opção que tinha. Então a história tem esse. Pode falar. Ele teve uma vida sofrida desde sempre, né? E acho que um dos comentários lá também, numa das postagens, é que uma pessoa viu isso, né? Dá pra ver o sofrimento no olhar dele.
E assim, é muito tocante, né? Não tem como se sensibilizar com o seu Moacir. Ele é muito fofo, ele merece demais, assim. É demais, ele é demais. Então vamos, para quem tiver dúvida aí, tem um link aqui na descrição para vocês olharem a história do seu Moacir. E aí, gente, a gente tem a história aqui do Ninão. Ninão, a gente fez a primeira vez uma vaquinha para ele em 2023, 2022. E aí, novamente, a gente está trazendo essa história. Por que a gente está trazendo novamente, Bruna? O Ninão, na primeira vaquinha, né? Ele precisou de uma prótese porque ele amputou uma das pernas, né? Por uma infecção nos ossos. E aí ele conseguiu aquela prótese na primeira vaquinha. Só que agora, infelizmente, ele teve de novo essa infecção na outra perna. E ele precisou amputar a outra perna também, né? O que agora, então, ele não é mais o homem mais alto do Brasil. E a vaquinha atual é para ajudar ele nessa nova prótese, né? Ele é muito grande, então muito pesado, para ele é muito difícil, né? Toda essa locomoção, e ele precisa muito dessa prótese para ele conseguir ter uma vida normal e autonomia e independência. Pois é, e é uma coisa que a gente está vendo aqui quando ele saiu no Domingo Espetacular, é isso, né, gente? Ele tinha a grande curiosidade ao redor dele era, obviamente, a questão da altura. E ele é muito alto, gente. É quase inacreditável. E, infelizmente, por conta de não conseguir fazer tudo que precisava com relação a esses problemas que ele teve que fazer a amputação. E, infelizmente, ele já não é mais o homem maior do Brasil. E isso também implica em que ele não é mais também uma atração turística, que era uma das formas também que ele ganhava ali um dinheirinho, né? As pessoas iam lá visitá-lo, então consumiam as coisas e tal. Então, infelizmente, isso também não acontece. Isso é uma coisa que ele fala também, né, em algum vídeo. Ele Sim, fala um muito pouco. difícil. Pode falar, Bruno. Pode falar. Não, você vai falar que é muito difícil para ele, né? Ele, além de ser figurinha carimbada das telas do domingo, né? Dos programas, ele também chegou a jogar. Ele era atleta, então a partir a partir do momento que ele amputa as pernas, ele não perde só a participação ali nos programas, mas ele também para de fazer uma coisa que ele gostava muito, que era jogar, acho que é vôlei, se não me engano. E também ele meio que fica sem ter o que fazer ali. Ele era super ativo, participava desse time, e agora ele só fica ali naquela sentado. Então é difícil viver nesse ócio. Pois é, gente. E só pra vocês terem uma ideia da altura, assim, né? O brasileiro normal tem 1,73, é tipo eu aqui, tá? Eu tenho 1,75 e o Ninão tinha, né? 2,37. É muito alto. É muito alto. É inacreditável, assim, a diferença. Tem umas coisas aqui na matéria que mostra a diferença de altura. Parece A, né? Parece A. Parece A. Todo mundo fala isso. Porque hoje em dia as pessoas dirão que era IA. A dona Hilária falaram que era A também, né? Uhum. Que loucura também, né? Hoje em dia a gente tudo acha que é A também. E aí a gente tem essa história que é uma história muito forte. Que. Sim. Contem aí um pouquinho, gente, enquanto eu vou abrir aqui o outro. Essa história, a história da Pamela com o filhinho dela, o Gabriel, né? A Pamela é casada. E o Gabriel, ele precisa ser aspirado, né? Ele não consegue engolir. Então, ele precisa ser aspirado todo o tempo, porque ele não tem tráqueo. Então, ele precisa ser aspirado a todo tempo, de 20 em 20 minutos, para que ele não se afogue, né? Não aspire aquela saliva, o que pode causar um problema muito maior. E essa é a luta desses pais, né? Eles têm que ficar se revezando, eles não podem parar, não podem se distrair um minuto, porque de 20 em 20 minutos eles têm que estar lá aspirando o menino. E agora o Gabriel, a Pamela e o marido, eles mudaram para uma outra cidade, onde tem uma estrutura melhor pelo SUS, que vai dar um cuidado melhor para o Gabriel. Mas só que eles não têm nada. Eles começaram agora do zero de novo. Eles vão ter que reestruturar a vida, organizar a casa, organizar um novo trabalho. E tem que ser um trabalho dentro de casa, né? Porque eles precisam estar o tempo todo com o Gabriel. Então, isso comoveu muito as pessoas, né? A gente
Aí, tanto que até agora as pessoas estão muito. Os posts dele, os vídeos deles, eles tocam muitas pessoas. Porque é uma situação de muita aflição. Você pensar que tudo bem, toda criança precisa de atenção, né, o tempo todo. Mas imagina você não poder piscar, não poder ter uma noite de sono completa, porque o filho tá lá e você tem que manter ele vivo. Então, isso Você foi tirou as muito. palavras da minha boca, Bruna. Eu acho que eu ia falar era justamente isso. Como mãe, essa história me toca de um jeito assim, principalmente na parte. É muito difícil pro Gabriel, mas imagina a mãe e o pai com a privação do sono. Porque eles não podem descansar, porque simplesmente é arriscado pro filho. Então, eu como mãe penso, meu Deus do céu, como eles conseguem, assim? Eu só me pergunto isso, como que eles estão tão fortes assim para conseguir lidar com essa situação, né? É muito. Eu conversei Pode falar. Desculpa, Vitor. Eu conversei com o Pamela ali, né, para trazer a história dela para cá para Voa, e assim, eles moravam em Ourinhos e agora estão em São José do Rio Preto. Lá em Ourinhos eles tinham o suporte ainda da família, né, a mãe, sogra, irmãos, e aí eles conseguiam ainda ali dormir um pouquinho, né, de vez em quando deixava o Belzinho com uma tia e tudo mais, que cuidava bem dele, eles conseguiam descansar um pouquinho mais. Mas agora que eles mudaram para São José do Rio Preto, assim, são eles por eles, entendeu? Eles não têm mais nenhuma rede de apoio. Então, assim, eles estão, como a Bru falou, eles estão reconstruindo a vida deles ali, uma cidade totalmente diferente, eles não conhecem ninguém, zero rede de apoio. E, assim, mas graças a Deus a vaquinha tá indo bem, né? Eles tinham um carro muito velhinho, inclusive quando eles levavam o Belzinho para alguma consulta, ficava no prego, então, assim, que perigo, Meu né? Deus. E aí, agora, eles estão morando alugados, para você ter uma ideia, uma casa compartilhada, eles moram em um quartinho. Então, assim, né, zero privacidade. Eles falam que ainda bem que as pessoas que moram lá não se incomodam com o barulho do aspirador. Imagina, faz um barulho ali à noite, né, aspirar de 20 em 20 minutos. Então, assim, mas apesar de ela se mostrar, assim, cansada, às vezes, quando eu conversei com ela, eu vi a força da Pamela, sabe? O quanto ela luta pelo filho dela, assim. E ela não é incrível, eles merecem demais, de verdade. É o tipo de situação que a gente fica tão impressionado com a força dos pais, né? E conseguir lidar com uma situação assim já é difícil por si só. Agora, você lidar com uma situação sem estrutura financeira, putz, é muito mais complicada, porque a gente vê que tem todo um amor ali, tem todo um cuidado, mas naturalmente isso poderia ser muito mais organizado, poderia ser uma situação muito mais tranquila na medida do possível se tivesse um pouco mais de valor, e é isso que a gente está conseguindo aí proporcionar para eles, né? Essa mãe. Sim, eu acho que em nenhum momento eles pensaram assim, nossa, a gente vai estar deixando a rede de apoio da gente para poder ir para outro lugar. Pode ser só nós dois. Eles não quiseram saber disso, eles só quiseram saber que lá ia ter o tratamento que o filho precisava. Então, eles abriram mão de si mesmos, assim, pro Bielzinho. E acho que só quem é pai e mãe vai entender isso, assim, né? Que não, a gente dá o sangue, a vida e a alma para um filho, se for preciso. Sim, sem pestanejar, né, gente? Uhum. Sem pensar duas vezes. Bom, e aí eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa atualização aqui do Arthur. Essa história tem o meu coração. Por quê? Nossa, eu sou suspeita a falar, porque pouco tempo depois que entrei na avó, eu fiz chamada com o Arthur e com a mãe dele. E assim, eu chorei igual menina nova, por quê? Porque, gente, esse menino Ele e é a muito mãe fofo, dele. né? Nossa, os dois são assim. Ele é super educado. E quando ele falava do que ele passava na escola com os coleguinhas, eu só pensava, meu Deus, eu vou atrás da cirurgia desse menino se for preciso, porque não dá, ele precisa, assim. E quando eu vi que deu certo, e nossa, ele tá tão feliz, a gente vê a atualização, os vídeos dele na fisioterapia, eu vejo quase todo dia. Nossa, assim, vamos soltar fogos, porque eu fiquei muito feliz com a história dele. Ele tá demais, né, gente? E é muito legal que o Dr. José já teve algumas outras histórias nossas, que é muito, muito legal. E assim, gente, para o menino conseguir algo simples, né? Que é de conseguir engolir, que era uma coisa que ele não conseguia
Olha aqui, ó, que legal esse post nosso dela falando que ele tá evoluindo tão bem. E aí ele ainda é um amorzinho de criança, aí como é que não quer ajudar, né, gente? Não tem como. Pois é. E a diferença foi inacreditável. Ainda tá no processo ainda, Pós né? imediato. Como é? Essa foto aí é no pós imediato. Exato, é bizarra a diferença. É bizarro. Você imagina uma estrutura do maxilar que não tem nenhuma estrutura aqui para ele fazer a deglutição. Não tinha nada. E agora? E E é graças à igual. visibilidade. Pode falar, Bruna. É, porque o que eu ia comentar é que é igual você falou, e era uma coisa simples, né? Eu lembro que um dos posts dele, que tocou muitas pessoas, foi ele falando que ele gostava de comer churrasco, e ele nunca tinha comido, não podia comer nem chocolate, porque eram pouquíssimas coisas que ele podia comer. Então, é coisas que a gente nunca nem pensa, a gente não pensa sobre isso no dia a dia. E é uma Não, coisa tão simples. aqui. E eu acho que algo que também tocou muito as pessoas e a gente também é a expressão dele, né? A expressão dele de tristeza, de não poder. E essa expressão Fala, conversando com ele não muda. Ele era uma criança, assim, bem tristinha, a fala dele, o rosto dele. E hoje, é isso que eu falei. Olha Quando que eu vejo os diferença. vídeos dele na fisioterapia, gente, é outra criança. Olha aqui, sorrindo, gente. Isso é massa demais. Fora que agora ele vai continuar com o tratamento, porque ele colocou o aparelho. Então, graças à visibilidade da voa, Olha aqui, não é gente. só para cirurgia. Ele já fala sorrindo ali, ó. Aparecido. Isso é massa demais. Isso é massa demais. Isso graças ao médico que gosta do nosso trabalho e confia também no nosso trabalho, que entrou em contato aí para ajudar a família e tem acompanhado, tem sido muito legal ver, gente. Tem sido muito legal. Então, essa história já está em andamento, né? Então, é muito bonita. E aí a gente tem uma outra aqui, deixa eu ver se a gente vai aparecer. Vai. Desse pai aqui de 4 filhos, gente, que perdeu a esposa no parto. Érica, conta um pouquinho dessa história pra gente, por favor. Eu falei quando eu vi essa história, assim, no Instagram, eu falei, gente, a gente precisa falar com o seu André, é urgente, porque, na verdade, o primeiro vídeo que eu vi foi uma matéria, né, de um jornalista lá do Pará, né, contando a história dele e tudo mais. E assim, eu fiquei bem chocada, né? Porque imagina, o médico falou para ele assim: você quer que eu salve sua filha ou a sua esposa? Como é que, né, um médico pergunta isso a uma pessoa assim? Então, imagina a cabeça desse pai já nesse momento. E aí acabou que, bom, infelizmente, a esposa não sobreviveu. Exato, foi essa matéria do Fala Pará. E bom, ele ficou, né? Era ele, a esposa e os filhos, não tinha mais ninguém. Ele também não tem nenhuma rede de apoio, ele não tem família perto para ajudar ele, para ficar com as crianças. E aí ele tá sendo, né, pai, mãe, enfim, todo esse suporte dos filhos aí e cuidar de um bebê recém-nascido, né? Então eu imagino como é que o que ele passa ali. E ele tem um filhinho também que é autista, mais 2 crianças pequenas. Então, assim, são 4 crianças para um pai cuidar. E ele era, assim, um pai muito trabalhador. A mulher ficava em casa, né? Era do lado, cuidava das crianças, ele saía para trabalhar. Então, ele trazia ali o sustento para dentro de casa. Ele sempre deu super suporte. Mas agora, né? Infelizmente, ele não tem como sair de casa, não tem como trabalhar. Ele morava numa casa super precária, que também, graças a Deus, ele conseguiu as doações dos materiais de umas influencers lá da cidade dele. Só que assim, elas falaram, eu tô dando aqui material, mas agora vamos lá, você dá um jeitinho de conseguir o valor do pedreiro, né, da mão de obra e tudo mais. E aí foi quando a gente apareceu, assim, e ele ficou super grato, claro, né, porque ele meio que tinha começado a obra, mas não sabia como ia pagar, tava ali postando na internet, pedindo ajuda, as pessoas estavam doando no Pix. A gente sabe que quando viraliza, as pessoas estão ali contribuindo, né, e tudo mais, mas depois que para de viralizar, acabou a ajuda. Então, a gente entrou num momento super importante. Ele manda mensagem todo dia agradecendo. Obrigada, Érica, agradece a equipe aí. Eu tô muito feliz, tá dando certo, a casa tá começando a ser construída. Então, assim, graças a Deus, legal, a gente chegou até aí. Temos aqui também, aí, uma coisa que eu queria colocar é a que a gente abriu agora, que é da Olivia. A Olivia,
Ah, já tá em quase 10 mil. Se Deus quiser, vai ser mais, gente. Se Deus quiser, vai ser mais. E conta um pouquinho aí da história da Olivia. Ela sofreu violência, então ela veio de um lar desestabilizado. Ela passou um tempo morando na rua, então Nossa. ela tinha tudo para não dar certo. E ela, assim, ela não queria aceitar aquilo, e por mais que a gente saiba que existem as dificuldades e que às vezes a gente tem que pensar em comer, em procurar um trabalho, mas ela sabia que era inteligente e o que ela queria naquele momento era isso, era a universidade. Então, ela conseguiu, e graças a Recomeçador, né, que são os parceiros, ela ganhou visibilidade, ela conseguiu já alguns itens para ela conseguir se mantendo, e agora ela veio para Voa. E a história dela realmente, igual a Drica falou, era de muita violência, né? Desde a infância. Ela pelo menos relata que foi muito difícil. Ela cresceu num ambiente muito violento. E depois que foi expulsa de casa, né, por ser uma mulher trans, na verdade ela se identifica como travesti. Ela, ela precisou morar na rua e se colocou e ficou em várias situações de extrema vulnerabilidade. E quando ela passou na faculdade, na Universidade Federal Fluminense, em primeiro lugar em economia, ela foi para o Rio de Janeiro, ela é de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, mas ela não tinha onde ficar, então ela dormiu na rua. E ela fala isso. Ela foi com R$ 2 de São Paulo para o Rio de Janeiro, gente. Já pensou a coragem dessa pessoa? E ela fala isso, ela fala assim que ela não se importava, porque ela já estava acostumada a dormir na rua, ela só queria conseguir ir para as aulas, era só isso. Então, quando ela começou a pedir ajuda, a ajuda que ela pedia era para ela poder fazer um café para vender ali na porta da universidade, porque o restaurante universitário não tinha café da manhã. E aí, que com aquele dinheiro, ela conseguisse se manter ali e poder cursar a faculdade, que é o que ela quer fazer para ajudar a mãe e mudar a vida da família dela. E uma coisa legal é de isso que ela falou, né? Ela se identifica com travesti, porque a palavra travesti acaba sendo mais quase que um nome mais político mesmo, né? Então, que antes era uma conotação extremamente estereotipada, assim, uma conotação super ruim, e aí hoje em dia é ressignificado e falar, não, sou travesti mesmo, é isso mesmo. Então é legal não negar essa identidade e celebrar. Então, que legal, tá aqui então o link da vaquinha para a Olivia, tá no nosso aqui na descrição, e eu tenho certeza que ela vai aí arrasar e vai ser uma futura economista e vai fazer com certeza muito bem para ela e para o nosso país aí também, com certeza. Eu já imagino ela dando palestra depois de formada, contando a história dela. Imagina! Melhor, gente, ela é muito inteligente, ela é muito. Eu conversei com ela, falei que eu fiquei assim, chocada, que ela é muito inteligente. Falei, caramba, o livro vai voar alto, viu? Certeza. É demais, gente, é demais. Bom, gente, então acho que é isso, né? Já olhamos aqui todas do André. Tem mais alguma outra que a gente queira falar? Tem uns 5 minutos, tá acabando. Tem As principais da semana. Pode falar. Da Marlene? Do quê? Da Marlene, que eu acho que é bem chocante, assim, a história dela. Aí, do menininho aqui, de blusa vermelha. A terceira, Vicente. Essa. Da Marli. Oh, meu Deus. A Marlene... Marlene é uma mãe atípica, né? E o que chocou mais foi que o pai abandonou a criança quando soube que ele tinha paralisia, assim, desde os exames pré-natais dela. Ela sabia que ele nasceu com alguma deficiência e o pai meio que, assim, já se esquivou da responsabilidade. Quando a criança nasceu, de fato, foi diagnosticada, o pai foi embora. E, assim, o Otávio tem 12 anos e o pai, ele faz de tudo para não pagar a pensão, assim. Há 12 anos, ele tem condições, entendeu? Ele é cirurgião dentista da cidade. Então, cara, por que, né, que um pai faz isso? Não, e é lei. Não tem o que fazer. Não tem o que falar, é lei. Exato. Então, assim, ela passa dificuldade por conta disso, porque ela poderia estar recebendo nem que fosse um salário mínimo, sabe? Para ela cuidar ali. Ela tem que sair, às vezes, e vender bombom na rua com o Otávio, assim, correndo. E aqui em Manaus é muito quente, né? Muito. Então, imagina, sair num solzão desse, ou quando tá muito quente, tá chovendo, para vender bombom na rua, para você conseguir criar o seu filho deficiente físico. Então, assim, é muito difícil a situação dela, e a gente espera aí que... Eu acho
Pode Eu falar, acho que Gi. falar do pai é muito importante, mas também a gente vê a força de uma mulher que, além de ser mãe atípica, ela tá ali indo pra rua, não tá ali sentada esperando cair no colo dela. Ela tá indo atrás porque é o filho dela e é isso que mãe faz. Então, essa história realmente me pega muito, porque ela é muito forte. E o Mas assim, Otávio é muito fofo, gente. Ele ri pra tudo, assim. Inclusive, amanhã eu vou lá visitá-los, vou fazer um vídeo com eles, porque ele que é legal. Otávio. E aí a gente vai postar aí nas redes. Quem trouxe a história foi a Fábula, né? Que também tem a história da vizinha, então elas conhecem. E acaba que muita gente acaba chegando para a Fábula, né? Com algumas histórias meio parecidas ou com alguma questão. E aí ela trouxe pra gente, se tudo der certo, a gente vai conseguir arrecadar bastante. E com certeza, eu acho que tem o fato dela trabalhar e tentar fazer o melhor possível ali pro filho, eu acho que a gente tem que explorar mais e contar esse lado, porque com certeza as pessoas com certeza vão se identificar. Bom, gente, então é isso. Então, temos aqui mais essa rodada de histórias. A gente sempre vai ter muitas coisas aqui acontecendo, muitas histórias legais, muitos desfechos, muitas atualizações. Mas tenho certeza que tem muita coisa legal. Para quem está acompanhando aqui, vai lá no site na descrição, voa.me, com todas essas histórias. A gente vai colocar também, já está na descrição, os links específicos para cada uma das histórias que a gente contou também, para facilitar e vocês acharem. E até a próxima. Obrigado aí por todo mundo estar aqui com a gente. Obrigado, meninas. Tá, gente? Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau, gente. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau. Beijo. Valeu.